Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mais curtinho, vou tentar fazer ele mais curtinho, atendendo um pedido da minha aluna, nossa colega Clara Davi, que ela pediu recomendações de livros. Ela até tinha falado que os nossos vídeos eram, né, na frente da biblioteca, que a biblioteca era bonita, e hoje, contraditoriamente, eu resolvi mudar o cenário, porque tá calor demais e aqui eu tenho um ar-condicionado e dou conta de filmar. Mas mesmo assim nós vamos falar sobre os livros, eu trouxe alguns livros aqui para mostrar, tá? E eu vou fazer a recomendação primeiro de dois livros que eu considero assim introdutórios em relação à história de Roma. É absolutamente impossível estudar direito romano sem saber história de Roma. Então, eu separei aqui dois livros que nos dão uma visão geral. Claro que é impossível uma visão profunda de toda a história de Roma devido à imensidão, mas eu trouxe dois livros que são baratos, são livros em português, que a gente pode comprar pela internet. Eu mesmo comprei esses dois livros pela internet e gosto muito de ambos para ter uma visão geral da história de Roma. O primeiro deles é esse livro aqui que se chama SPQR. E ele é de uma autora que se chama Mary Bird, ou Beard, enfim, né? Vocês estão vendo aqui o nome desse livro. Ele é um livro da editora Crítica, não é um livro muito grande, olha só. Ele tem aqui, vamos ver, com até o índice lá no finalzinho, 559 páginas, e ele não é um livro acadêmico. Embora a Mary Bird seja uma acadêmica, ele não é um livro acadêmico. Ele está aqui, inclusive, como best-seller do New York Times, do Economist, enfim. Então, ele é um livro que conta a história de Roma desde a fundação até meados do Império. Ele não chega até o fim do Império Romano, até a decadência do Império Romano, mas ele é uma leitura fácil, ele é uma leitura assim de final de semana, que você pode deitar numa rede e ler, você pode ler de noite deitado na sua cama, não precisa de ter marca-texto, fichamento, grifar. Ele é um livro de uma leitura realmente muito agradável, ele está muito bem traduzido, e aqui ele começa, como eu disse, com os primórdios da fundação de Roma, e ele não deixa de ser crítico. Então, por exemplo, ele é muito crítico em relação à tradição mitológica da fundação de Roma, ele mostra evidências arqueológicas, enfim. Apesar de não ser um livro acadêmico, naquele sentido de livro que tem citação, nota de rodapé, revisão bibliográfica, revisão de artigos, mas ele é um livro, sim, que cita as fontes científicas, né? Cita fontes arqueológicas, cita fontes históricas. Então ele é um livro muito bom. Então ele começa aqui, os reis de Roma, com o mito da fundação, a República, o começo do Império, a época de Augusto, os 14 imperadores, que é um capítulo que ele vai narrar os imperadores os imperadores mais importantes de Roma, até o fim dessa narrativa que se dá por volta de meados do Império. Então, ela se propôs aqui a narrar cerca de 1000 anos da história de Roma. É um livro bem legal, um primeiro livro para quem não sabe nada e gostaria de ler. Full disclosure aqui, tá, gente? Eu não ganho absolutamente nada para falar desses livros, né? Se alguém achar que a gente ganha dinheiro para fazer vídeo de direito romano, para falar de livro de direito romano, estaríamos em outro planeta, né? Mas enfim, é um livro que eu estou recomendando porque eu gosto dele, acho ele bem legal. Outro livro que eu vou recomendar, esse já é um pouco mais específico, é um livro que se chama História da República Romana. Ele é um livro de um autor chamado Henrique Mondanez de Santana. Esse autor ele é brasileiro e aqui é um livro menor, né? Eu não vou falar livrinho, mas ele é um livro menor em comparação ao livro da Mary Bird. Ele tem aqui 197 páginas, mas é um livro muito legal, porque o Henrique Mondanez, ele é professor lá da UNB, da Universidade de Brasília, ele dá aula de História de Roma e aqui são os trabalhos que ele fez para as aulas dele. Então é um livro bastante didático. Tem alguns capítulos aqui que a gente percebe que são artigos, na verdade, que ele adaptou para fazer uma história da República Romana. Agora, como o próprio nome diz, ele é um livro sobre a história da
república. Ou seja, ele vai lá do período da queda dos reis, né, da deposição mítica do último rei de Roma, Tarquínio Soberbo, até a época do Império, a ascensão de Augusto. Então ele começa, e aí ele trata das instituições, ele trata dos episódios mais importantes. Então é desse episódio que acontecem, por exemplo, as guerras púnicas, né, as guerras contra Cartago. É nessa época que acontece a conquista do Oriente. Então são as guerras macedônicas, a guerra com a Síria. É nesse período também que ocorrem os chamados triunviratos. Então ele narra o primeiro triunvirato, Pompeu, César e Crasso. Ele narra o fim da República a partir da morte de Júlio César, Marco Antônio, Lépido, até o testamento de César, a Guerra Civil e a ascensão de Augusto como imperador. Então esse livro é um pouco mais acadêmico do que o outro. Ele já é um livro para um público universitário. Ele já não é um livro para você ler na sua cama, eu acho. Já é para ler com marca-texto, anotando as partes mais importantes, mas fica como uma referência bem legal, uma referência leve de introdução à história romana. Tá bom? Então, pessoal, sobre 2 livros de introdução à história da civilização romana, eu fico neste vídeo com esses 2 e nos próximos vídeos eu vou trazer essa coleção que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a coleção da Universidade de Cambridge. Obrigado, até o próximo.